Olá pessoal, tudo bem? Lembra que eu disse a vocês que na minha próxima aparição eu ia revelar quais ou qual seriam ou seria os autores ou autor relacionado ao samba da Mangueira de 1956, cujo enredo era Getúlio Vargas, foi, né, no caso, Getúlio Vargas. Na verdade são dois autores. E esses autores são Graciliano Ramos e Rubem Fonseca. Eles foram relacionados ao enredo sobre Getúlio Vargas. Por quê? Graciliano Ramos, porque ele foi preso em 1936, acusado de ser comunista, e na prisão ele escreveu esse livro aqui, chamado Angústia. Né? E ele contou com a ajuda do José Lins do Rego para a publicação desse romance. Esse romance, Angústia, desencadeia um outro romance do Graciliano Ramos que é de suma importância e que muita gente conhece, que é Vidas Secas, tá? Eu acho esse romance imprescindível para ser lido e para a gente entender como era. Esse livro é de 1938, então esse romance é imprescindível para a gente poder entender como é que era o sertão do Brasil no final dos anos 30, anos 40. E é uma história muito comovente, Vidas Secas. O outro autor, que é o Rubem Fonseca, foi relacionado porque o Rubem Fonseca escreveu um livro chamado Agosto, que virou minissérie, que foi baseado nos anos finais, próximo ao suicídio de Vargas, nos anos finais de vida do Getúlio Vargas. E no romance, o Rubem Fonseca, ele aborda tanto o lado ficcional como a questão, o fato verídico, né? O fato real. Então, o que permeia toda essa áurea, né? Esse aspecto, essa articulação do governo Vargas, no final do governo Vargas, que o leva ao suicídio, né? Mas eu indico também esse livro aqui do Rubem Fonseca, que eu acho sensacional, que é O Cobrador. E o Rubem Fonseca, ele tem essa linguagem assim bem direta, bem visceral, de falar sobre as coisas, de falar sobre o homem e de como o homem é um animal e como o homem é capaz de cometer várias, talvez atrocidades, mas como nós somos capazes de nos revelarmos, né? A nossa faceta. Eu confesso que eu sou fã do Rubem Fonseca. Mas é isso, acabei de dar aula no clube e o mistério foi revelado. Então, para a gente ver que samba enredo, mesmo que a princípio não tenha uma literatura aí explícita no enredo, né? No caso Getúlio Vargas, foi uma letra biográfica, né? Um enredo biográfico, mas a gente pode fazer o contraponto sim com a literatura, e é isso. Samba e literatura se complementam sim. É isso aí, gente. Até mais, até a próxima.